A gente vai até Brasília ao vivo. O presidente Lula participou hoje da posse de Dilma Rousseff para a presidência do Banco dos BRICS em Xangai, na China. Catiúcia Sotomayor chegando por aqui ao Jornal da Manhã. Tudo bem, Catiúcia? Boa quinta-feira para você. O que disse Lula sobre o BRICS? Diz que é um instrumento de independência ao banco. Como foi o evento? Bom dia, exato. Ele disse que países em desenvolvimento não podem virar reféns dos que emprestam. Citou como exemplo o Fundo Monetário Internacional, a relação com a Argentina. Disse que os bancos não podem continuar asfixiando as economias dos países. Lula também defendeu o Banco de Fomentos do BRICS, que é o grupo de grandes países emergentes que reúne Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul e que deve apoiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte desse bloco comercial. Ele defendeu esse banco como uma alternativa às nações mais ricas e às organizações financeiras tradicionais. Segundo ele, o novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS deve atuar sem a participação de países desenvolvidos, para ficar livre das amarras e das condicionalidades impostas pelas instituições tradicionais às economias emergentes. Vamos ouvir um trecho dessa declaração. Nenhum governante pode trabalhar com uma faca na garganta porque está devendo. Os bancos têm que ter paciência de, se for preciso, renovar os acordos e colocar a palavra tolerância em cada renovação, porque não cabe a um banco ficar asfixiando as economias dos países como estão fazendo agora com a Argentina, o Fundo Monetário Internacional. Também nesse discurso da posse de Dilma Rousseff como presidente da instituição, Lula criticou a dependência do comércio internacional ao dólar e comemorou a possibilidade de empréstimos serem feitos em moeda local. Vamos ouvir. Eu toda noite me pergunto por que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Nós precisamos ter uma moeda, que transforma os países numa situação um pouco mais tranquila. Porque hoje, um país precisa correr atrás de dólar para poder exportar. Nesse primeiro discurso oficial, Lula, que no sábado tem também uma visita oficial aos Emirados Árabes Unidos, disse que o Brasil estaria, abre aspas, de volta ao cenário internacional, depois do que ele chamou de uma ausência inexplicável. Eu volto com vocês. Por sua vez, Catiúcia, nova, então, presidente dos BRICS, Dilma Rousseff, também deu declaração, falou que busca novos modelos de financiamentos para os países do bloco, do banco, Sim, Dilma, que foi indicada por Lula, assumiu de fato em 24 de março. O mandato vai até julho de 2025. A solenidade de posse em Xangai foi adiada exatamente para contar com a presença do presidente brasileiro. E no discurso ela afirmou que pretende buscar modelos de financiamento inovadores, falou que a sua meta é promover a inclusão e reduzir a desigualdade por meio de parcerias com os bancos nacionais de desenvolvimento, com os bancos multilaterais e regionais, bem como as demais instituições financeiras e agências das Nações Unidas. Vamos ouvir um trecho da declaração. De forma análoga, vamos desenvolver modelos de financiamento inovadores, capazes de alavancar recursos públicos e privados para obter o máximo impacto. Captaremos recursos dos mais diversos mercados mundiais, em diferentes moedas, como o renminbi, o dólar e o euro. Buscaremos ainda financiar os nossos projetos em moedas locais, privilegiando os mercados domésticos e diminuindo a exposição às variações cambiais. Bem, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, pelo horário aqui de Brasília, Lula participa de um jantar oferecido pelo secretário-geral do Partido Comunista em Xangai. E às 10 horas da manhã, no nosso horário também, ele segue para
Pequim, deve chegar às 11h30. Lula se reunirá com o presidente da China, Xi Jinping. O encontro está marcado para as 4h45 da tarde, no horário de lá, ou seja, antes das 6 da manhã de amanhã, por aqui. Ele deve propor lá a formação de um grupo de países mediadores para a guerra da Ucrânia. Brasil e China têm em comum o fato de não terem imposto sanções à Rússia. Lula também já disse que Zelensky não pode querer tudo e sugeriu que o país abra mão da Crimeia, o que já foi descartado pela Ucrânia. Eu volto com vocês. O assunto da guerra sempre delicado, essa agenda, os compromissos de Lula na China. Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco outras notícias de Brasil.